Pessoal, boa noite. Sou o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje, a última aula do nosso semestre. Fazemos o fechamento hoje do segundo bimestre, deixando espaço para que as alunas possam conversar sobre os assuntos que foram tratados durante a disciplina, algum que ficou em aberto, precisando fazer um fechamento melhor, e falando também sobre as dúvidas que porventura tenham surgido durante a nossa avaliação, decorrente do nosso trabalho de avaliação de bimestre. Tá ok? Então, temos hoje aqui Daniele Couto e Hanna para participar com a gente, né, desse jogo de perguntas e respostas, onde a vítima hoje será eu a respondê-las. Tá ok? Então, vamos lá, Dani, a aula é de vocês hoje, para que vocês me questionem se tiver algum assunto que ficou em aberto, né, que a gente possa falar um pouco mais, como está sendo a experiência de responder, né, como é que está a avaliação, como é que está sendo feita, está tendo dificuldade, não está tendo, está sendo confortável, não está sendo, e aí a gente vai destrinchando, né, no que puder. Eu posso começar fazendo a pergunta, né, o que é que as senhoras acham de estudar psicologia dentro do direito? A gente sabe que o mundo do direito já tem muito que ser estudado, né? Cada código traz os seus comentários, traz o choque com a vida real, com os casos reais, e o que é que estudar além já de todo o ordenamento jurídico que a gente tem, ainda estudar psicologia. O que é que vocês acham dessa colocação? Se de alguma forma ajudou no entendimento ou se realmente é uma disciplina que nos próximos cursos não deveria mais existir. Ok? Então, a palavra aí com Daniela e com Hanna. Psicologia. Vale a pena estudar psicologia no direito? E por quê? O que é que a gente viu até agora da onde justificaria, né, o emprego da psicologia, o estudo da psicologia no mundo do direito? Vamos lá. A palavra com as senhoras. Eu posso me expressar, professor? Pode. Veja bem, o meu modo de ver, a psicologia, ela realmente ajuda muito, não só no direito em si, mas na 90% da nossa vida, porque veja bem, como é que nós vamos, como advogados, defender alguém aonde nós não temos aquele direcionamento do pensamento? E a psicologia traz muito isso, o pensar, o refletir antes do julgar. Por isso que existem as leis, as teorias. Teoria tal, teoria tal, teoria tal. Para dar direcionamento ao pensamento, a linha de raciocínio. E a linha de raciocínio é que nos fazem, no caso, trabalhar como advogados, como na defesa ou na acusação. Como é que eu posso passar uma informação a qual eu não sei destrinchar, eu não sei, vamos dizer, a palavra correta, entender aquela situação. Não unicamente usar regras e proformes, mas usar o lado lógico. Eu acho que o pensamento é lógico. E a psicologia tem muito disso, o lado lógico, o lado do raciocínio, o lado do sentimento, que eu acho que vale muito também. Porque não é só dizer homicídio. Por quê? O que levou a isso? Eu não sei se foi objetivo para o senhor. Eu vi ontem numa reportagem na TV, uma pessoa, um homem, que separou da mulher, botou na cabeça que foi a vizinha,
20 anos depois, ele voltou e matou a vizinha. Com 20 anos depois? Não viu, não? Não, Passou não, no não. alerta. Eles eram vizinhos, ele era casado, né? Aí a vizinha era uma senhora. Só que a esposa separou dele para ficar com um pedreiro que trabalhava numa obra na casa dessa senhora. E ele colocou na Hum, cabeça. A dona da casa proprietária foi que fez no caso, toda a arrumação para a esposa dele gostar do pedreiro. Aí o que foi que ele fez? na fantasia dele. A fantasia dele, o que ele fez? Ele assassinou a mulher, assassinou o pedreiro, cumpriu 20 anos de prisão. Quando ele se Ah, libertou, escute, quando ele se libertou, com pouco tempo, ele voltou na casa da vizinha, perguntando se ela tinha emprego e tal. Ela disse que não. E ele matou a vizinha com mais de 30 facadas. Em São tá, Paulo, isso. nossa. Foi, o senhor não viu, não? Não, vi não. Pois pode, se o senhor acessar os jornais de ontem, os jornais e os telejornais de ontem, o senhor vai ver. Quer dizer, Agora, sim, termine. então, assim, eu vejo muito, a psicologia nos leva muito a raciocinar, a ver a essência, a ver o âmbito da coisa. Por quê? O porquê é uma palavra tão pequena, mas com um significado enorme. Por quê? Eu costumo dizer que a sua palavra não justifica seu Deus. A sua palavra não justifica a minha, mas a minha palavra se faz justificável e autossuficiente a partir que eu explico, fiz, o que eu vou fazer. Não é só matei porque fiz, não existe. É aquela história, é aquela coisa, né? Tudo tem uma explicação. Se a explicação não está dentro do meu universo de compreensão, é outra história. Mas tudo tem uma explicação. Agora, tem um fenômeno, quem estuda muito isso é a psicologia forense, né? Por exemplo, os psicopatas, ao traçar perfil de serial killer, em alguns casos nos Estados Unidos, foi verificado que houve o crime, né? Houve vários crimes repetitivos, foi feito um perfil daquele criminoso, aquele criminoso é detido, consegue ser preso, a polícia consegue prendê-lo, ele consegue cumprir pena, e ao sair, quando não tem a recuperação, né, ele começa a fazer novos crimes, e em alguns casos, às vezes, a própria polícia tem dificuldade em prender novamente, porque ele mantém o mesmo perfil, né? É como se a patologia dele entrasse num período de latência enquanto ele estava preso. Aí quando ele sai e comete os novos crimes de novo, então como é que o perfil sai, né? Um homem de 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos, dependendo do crime, dependendo do levantamento do perfil, que gosta de vítimas, que pega as vítimas no shopping como modus operandi, né? Aí é preso, cumpre a pena, se não conseguiu se recuperar, ao sair, comete os mesmos crimes e o perfil é semelhante. É como se o tempo que ele tivesse preso, ele não evoluísse. Que a idade mental dele permanece a mesma idade mental de antes, antes de ser preso, antes de ser condenado. Aí tem alguns casos, né? Tem alguns casos na psicologia forense. Os casos são estudados muito melhor no, no, na linha americana, aonde se percebe isso, né? Você estava contando agora, né? Ele matou a esposa e o amante,
depois de 20 anos, voltou para matar a senhora. Nessa perspectiva, talvez, né? Eu não vi o caso, mas existem relatos, né, na ciência, de que o indivíduo, a patologia dele entra em um período de latência. Então, a partir daquele momento, ele não evolui, nem cognitivamente, nem emocionalmente. Permanece congelado, né? O tempo que ele passa na prisão é outro tempo, é outra vida, e quando ele sai e volta a cometer o crime, o perfil é o mesmo. Aí não é um homem de 20 e poucos anos, mas na verdade ele já cumpriu 20 anos de cadeia. Então não é mais um homem de 20, é um homem de 40. Mas o comportamento não é de um homem de 40, é de um de 20. Tem alguns relatos. Talvez seja esse cidadão, né? Ele Ô, entrou, ele professor, já era um psicopata, entrou em período de latência, e ao sair, liberou de novo a psicopatia. ô, professor, e também, assim, eu acho muito interessante, quem gosta, né, não sei, tem um filme, são 4 filmes, no caso, uma quadrilogia, chama-se Hannibal, A Origem Gênio, do Mal, Hannibal, muito bom. Dragão Vermelho e Silêncio dos Inocentes. É. Quem tiver disponibilidade e gostar, O Anthony Hawkins. isso, professor, eu nunca assisti uma quadrilogia tão complexa, porque ele Agora, começou a relatar desde o início. e é um médico, né? Médico É um médico, cirurgião renomado. é um psiquiatra, É é um psiquiatra, né? psiquiatra, É. Dr. Hannibal Lecter. Então, ele relatou ali, ele mostrou realmente a origem daquele distúrbio, que eu não vou contar para as pessoas, né, terem a curiosidade de assistir. Para quem Então, gosta, né? Tem aí também, parece que o Coringa, né? Traz também uma explicação aí mais mas social, né? A psicopatia dele. o Coringa eu acho muito fantasioso. Uhum. Esse Hannibal, não. Eu, Eu acho para ser uma sincero, coisa eu tive muito. pouca paciência em assistir o Coringa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, professor, de coração. Se o senhor tiver algum tempinho, assista. O primeiro Não, é assisti. Hannibal Origem. Aí O eu primeiro assisti. é Hannibal Origem. O segundo é Hannibal. O terceiro é Dragão Vermelho. E o quarto é Silêncio dos Inocentes. Assisti, É assisti. perfeito. É perfeito. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu durmo por qualquer coisa. Mas esse filme e O Poderoso Chefão, a trilogia do Hum, Poderoso Chefão, são os 2 filmes que eu não consigo dormir. Poderoso Chefão fico lhe devendo. Não consegui assistir ainda, por incrível que pareça. Eu, eu tenho ele em DVD, que eu comprei na época, algum tempo atrás, porque ele me desperta o lado humano, o lado. Aquele cara é um mix. Ele é humano, porque ele é família. Ele é tirano, porque ele não aceita certas coisas. Ele sabe comandar, da mesma forma que ele sabe dar carinho, da mesma forma que ele sabe sofrer por um filho, da mesma forma que ele sabe cobrar o sentimento. Ali é um mix, professor, incrível. Então, assim, quem gosta realmente, independentemente da profissão, da psicologia, e se o senhor analisar a psicologia, tem em todos os ramos. É. É sério, o senhor sabe disso. Onde tiver gente, tem um psicólogo. Tem que ter. Todos nós temos um pouquinho de psicólogo, de psiquiatra, de doido. Ou o senhor vem dizer a mim que o senhor nunca surtou, de estar assim, de repente aquela pessoa lhe provoca, ou lhe diz alguma coisa que o senhor não gosta, o senhor ter respondido uma coisa que o senhor, depois o senhor parou assim, disse, meu Deus, eu fiz isso, eu disse isso, eu ofendi fulano dessa forma. Quem não fez isso? Só se É. for santo.
E o bom é Eu, que a psicologia particularmente, explica um bocado de coisa, né? exatamente. Eu, particularmente, não tenho nome de santo, então erro que é uma beleza. Quando você, essa ideia mesmo assim de, de perder a cabeça, né, durante a discussão, é um gatilho biológico, né? É a raiva, por ser uma emoção, a princípio, de defesa, e quando você entra numa discussão e começa a ter aquele embate, a raiva ela tem uma característica particular, que ela é constante, crescente e contínua. Quanto mais você não adianta entrar, pronto, vamos discutir o relacionamento. Discutir o relacionamento com raiva é saber que não vai dar certo. Porque a raiva, quanto mais se tem, a raiva ela se retroalimenta. Ela se alimenta a si mesma. Então é sempre crescente. E quanto maior a raiva, mais a consciência fica submissa no processo. Porque como ela ativa, né, mecanismos básicos de sobrevivência, é força, fuga, sentidos aguçados. Então, a ideia é repelir a agressão que você acha que é injusta. Então, quanto mais... E outra raiva, ela foca na pessoa, ela foca no objeto. Você tem a visão de túnel quando tem raiva. Então, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo na redondeza, mas você só foca naquele objeto da raiva. Aí, o que é que acontece? É como ela ativa um script padrão de sobrevivência. Quanto maior o seu arcabouço, né, de conhecimento e habilidade, mais incrementado vai ser a crítica, mais incrementado vai ser os golpes, mais incrementado vai ser a agressão, né? Aí tá com raiva, sai do circuito. Se tiver alguém discutindo, você percebeu que teve raiva, tira a pessoa da proximidade, porque não vai resolver. Às vezes, se você conseguir pegar a pessoa que está discutindo e tirar ela da visão de quem ela está odiando, acabou-se. Já é suficiente já é aquele tempo mínimo necessário que a consciência precisa ter para assumir o controle de novo. Porque o certo é, a consciência vai perder o controle. Você vai virar um escravo, né? Um mero espectador de sua vida, do seu corpo, né? De sua fala. A raiva tem disso. A raiva tanto serve para se defender, como para conquistar a outra, o objeto do desejo, né? A Ô, raiva tem professor, isso. me esclareça uma coisa, veja. Eu participei de um júri e foi o seguinte, eu não sei se eu já lhe contei, o pai era um mascate que vendia... Sim, do rapaz, né? Que Pronto. o rapaz matou E, o pai. sim, sim. Inclusive, essa semana eu estava mexendo nos meus arquivos aqui no computador e vi, né, a relato dele, que ele dizia assim, eu enfiava a faca Aí tu e ficasse com o tirava. depoimento, foi? Conseguisse ficar com o depoimento dele? Não, assim, não foram depoimentos em si, né? Foi alguns relatos, algumas frases que ele diz, tópicos, que me chamou muita atenção. Sim. E como, no caso, eu estava na faculdade na época, a gente tinha que fazer um relatório. Então, eu citei aquelas palavras dele no relatório, né? Então, achei muito interessante, assim, que ele disse que entrou em êxtase, não usou a palavra êxtase, claro, né? Mas, assim, entrou em estado de... Ele disse que a fúria era tão grande de ver a mãe dele espancada, machucada, dolorida,
que ele disse que quanto mais lembrava, fechava os olhos, aí lembrava dos murros, das tapas, das pauladas, que ele disse que cada vez tinha mais vontade. Aí eu lhe pergunto, professor, uma pessoa com esse perfil, ele volta a fazer o mesmo crime ou foi única e exclusivamente o foco daquela situação, por ver o pai espancar a mãe? Ele vai precisar de um acompanhamento. Mas o que geralmente acontece, quando a mente ela consegue uma válvula de escape, ela prende uma válvula de escape, geralmente a válvula de escape é num órgão, né, ou num comportamento aonde você é mais frágil, o controle. Por exemplo, eu tenho uma protusão discal na coluna L4, L5. E como eu passei muito tempo para me recuperar, fico inconscientemente, os músculos ao redor dessas vértebras são mais tensos. Então, toda vez que eu tenho uma tensão muito forte, o que é que acontece? Esses músculos se retesam, ficam mais retesados e incomoda muito. Então, se eu passar um dia, independente do que eu faça, e ele for tenso, eu sempre vou ter dor nas costas. Se alguém tiver um órgão mais fraco, o estômago, o coração, né? O sistema circulatório. Algumas mulheres, quando têm raiva ou se estressam muito, começam a aparecer roxas, né? No corpo. Hematomas no corpo sem causa. Aí você vai ver coração, se for um órgão mais fraco. Quando é que você vai descobrir que o órgão é mais fraco? Quando ele adoecer primeiro. Certo? Você está estressado. O órgão adoeceu primeiro, é aquele órgão, somatização. Se o comportamento for, se a maneira de descarga for um comportamento, não, você é daquela pessoa que tem um pavio curto, certo? Então, descarrega logo. Então, esse é o lado mais fraco. É feito uma barreira, uma represa, cheia d'água, pesada. Vai estar tentando sempre fugir. Vai invadir aonde? Vai quebrar aonde? Na parte da estrutura da represa que for mais fraca. Se for a parte de cima, ela quebra. Se for embaixo, quebra. Se for nas laterais, quebra. Ela não tem isso, não. Não é o meio que vai quebrar, não. Aí, voltando à pergunta. Se a mente dele não for treinada, né, trabalhada, para aliviar a tensão de outra forma, ele vai ser muito propenso a toda vez que tiver raiva, agredir alguém. E é aquela coisa, não, a pessoa me irritou e eu disse que queria. Pronto, tô tranquilo. Você fica relaxado, leve, né? Não acontece isso às vezes? Não, olha, eu finalmente disse que queria a fulano. Tava mexendo a paciência e eu disse, tô tranquilo, tô leve, estou outra pessoa. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque tanto a energia psíquica vai atacar o órgão mais fraco, feito uma implosão, ou vai agredir alguém. Ele pode permanecer com isso. Pronto, tem um caso do psicopata que é o Pequeno Príncipe, né? Que foi em São Lourenço da Mata. Os pais dele, a mãe dele morreu porque um bandido matou a mãe dele. E ele descobriu, ele lembrava quem era o bandido quando ele teve um pouquinho mais de idade e conseguia ter força para segurar uma faca. Ele não teve dúvida, entrou como uma criança, né, despretensiosa, foi para cima do rapaz e do assassino lá e matou. Qual é o problema disso? Ele sempre matava a gente. Então, o cidadão de bem era bom dia, boa tarde, boa noite, ajudava a carregar feira,
limpava quintal. Agora, era criminoso, ele ia lá e matava. A polícia prendeu ele, mas ele era adorado pela comunidade, né? Mas era a válvula de descarga dele. Ele era bom e tranquilo com todo mundo, porque guardava a atenção dele, a energia psíquica mais violenta, né? Para o criminoso. E era temido pela coragem, né? Pela desenvoltura. Então, o seu criminoso, o seu rapaz, né? Que passou pelo que passou. E toda vez que pensava na maldade que a mãe ou ele tinha sofrido, ele dava uma facada no pai, veja que forma mais fácil de descarregar uma tensão contra uma agressão. Muito fácil, muito mais tranquilo. Você baixou o braço, descarregou a tensão. Baixou o braço, descarregou a tensão. É a mesma coisa que acontece quando você está irritado e bate na mesa. Não, estou irritado. Pá, droga, essa porcaria. Descarregou a tensão. Se o cérebro, né, se a mente aprender ou encontrar o órgão mais frágil, então ele sempre vai descarregar a tensão. Sempre que você tiver tensão, o primeiro órgão a se prejudicar vai ser aquele órgão mais frágil. Mais frágil. A maioria das pessoas tem o órgão mais frágil, que é o estômago. Outras o coração, outras, veja, o sistema circulatório, né? Os vasos sanguíneos. Que quando tem raiva, ele pipoca. Então, a pessoa dessa, com o passar do tempo, tem um AVC, é a coisa mais fácil do mundo. E no mundo tranquilo que a gente vive, né? Paz, harmonia e felicidade infinita, é muito mais fácil descarregar a tensão de forma patológica. Não sei se ajudei. Ou se falei demais, né? Não sei. Falou demais não, professor. Falou psicologicamente. Aí se seu... A gente às vezes tem pena, né? Desse rapaz, que sabe que ele... Você mesmo que viu o depoimento dele, né? Acho que é muito mais forte para você, porque viu o depoimento dele. Precisa do acompanhamento, precisa. Eu acho até uma maldade mandar um rapaz desse para o manicômio judiciário, sabe? Mas eu acho que talvez ele tivesse um tratamento melhor do que em outro local do sistema prisional. Mas que ele precisa do acompanhamento, ele precisa. Não tem... Todo mundo precisa, na verdade, né? Todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem suas angústias guardadas. Então, é muito... Eu digo assim, é quase que necessário a gente ter isso. E agora com pandemia, né? O pessoal está preso dentro de casa. Aí não entendo. Fica preso dentro de casa, aí sofre com uma depressão porque não consegue ver os amigos. Aí quando estava fora, né? Ficava... A mente humana, aí a gente não consegue generalizar. A gente tem que ver realmente cada cabeça é um mundo, tem que acompanhar cada mundo desse. O inconsciente, né? A gente tá comentando agora no começo da aula, né? Que tem uma lógica, né? Cada comportamento, cada jeito de agir tem uma lógica. Mas quando você encontra um universo, né, do inconsciente, o inconsciente ele tem uma lógica própria. Freud iniciou, né, a reflexão sobre isso, Lacan se aprofundou, onde percebeu que o inconsciente ele tem uma lógica própria, ele funciona de uma maneira diferente. Aí fez, como assim? Como é que ele vai funcionar de maneira diferente? Para o inconsciente não existe passado, presente e futuro.
para ele, a linha do tempo é só o presente. Então, os fatos que aconteceram no passado, ele, né, revive como se fosse presente. Aí você traz aí os traumas, você traz aí síndrome do pânico, por exemplo. A síndrome do pânico é a revivência, é o corpo revivendo a situação traumática. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sem ter um fato que justificasse. Né? Se foi um assalto, ela não está sendo assaltada todos os dias, todas as horas. Mas quem tem síndrome do pânico está vivendo aquela, está sentindo, né? Aquele pavor o tempo todo. Todo momento que lembra aquele fato, ele revive. E não revive, não é a consciência que vai reviver o trauma, não. Quem vai reviver é o cerebelo, né? É as amígdalas cerebrais. Então, é o script básico que vai ser modificado. A programa é o chipset, né? A programação básica do corpo é que vai ser afetada. A consciência, a gente dá muito valor à consciência, mas infelizmente eu acho que ela só tem 30% aí de tudo que a gente pensa, vive, né, raciocina. A consciência, que é o que a gente pensa e fala, é só uns 30%. O restante é todo esse universo automático do inconsciente. O Berrana nos abandonou, infelizmente, tá vendo? Rana se ausentou. Professor, às vezes a conexão. Tá chovendo, né? Pelo menos Tá. Aqui onde eu moro tá chovendo. Deixa eu ver se alguém tá se manifestando aqui no WhatsApp. Né? Uhum. Pelo menos porque aqui aí tá a gente entende, né? bastante. A internet oscila, viu? É o quê? Dizendo aqui onde eu moro tá chovendo bastante. A internet oscila muito, viu? Ah, certo. Eu tô Nosso avisando grupo porque... não. Oi? Nosso grupo não tem mais ninguém se manifestando desde as 6h30. Uhum. Uhum. Ô, professor, você pode me tirar Diga, uma outra doutor. dúvida? Não, doutora, não, que isso? Veja bem, eu vi uma determinada situação que eu queria, assim, sua opinião como psicólogo. Veja, marido e mulher brigavam, iam às tapas, quebravam a televisão, jarro, tudo. E teve uma situação que ela, na época, o filho dela era o mais velho, que era do primeiro casamento, morava com a avó, mas com esse marido ela teve outro menino. E aí a vizinha, Daniele, vem cá, por que fulano tá batendo em fulano? Eu cheguei lá, o menino dela, eu acho que tinha uns 2 anos, professor, ou 3, na época. Aí eu chamei, ele não apareceu. Aí depois ele estava atrás da cadeira de balanço, enrolado na cortina da sala. Hoje esse menino tem 14 anos de idade. Mas, assim, o senhor observa que ele não tem, assim, aquele afago aos pais. Eu sou madrinha de casamento da mãe dele, né? Porque depois de muito apanhar, depois de muito chifre e de muito tudo, ela resolveu casar com ele no civil e no religioso. Eu, sinceramente, não teria casado. Ela casou. Então, aí Pensei depois que disso, tu ia ela... dizer que eles tinham se separado e ela estava... Não, ela casou com ele no civil e religioso. E depois desse fato, ela teve mais 2 filhos. Por último, o filho dela mais velho tem 21 anos e a mais nova tem 2. 2. 2 anos. Um bebê. Sim. E eu noto no filho dela intermediário, que é o Júnior, ele não tem, assim, carinho e afeto aos pais.
Sinceramente, professor, eu sou bem preocupada com ele. Porque ele, quando me vê, ele... Professor, chega a dar raiva. Tem hora que dá vontade de eu matar ele, mas não dá. Eu chego, me sento. Ele vem, ele senta no meu colo. Ele fica feito aqueles gatos safados. Aí fica ali Ele tem piruando. 14. Ele tem 14 anos. Aí ele vem, pau, senta no meu colo. Júnior, tu já tá grande para sentar no colo de tia. Ô tia, eu sinto tanta falta da senhora. Ô tia, eu lhe amo tanto. Ô tia, eu digo, meu filho, pelo amor de Deus. Porque quando eles eram pequenos, eu era vizinha da mãe deles. Sim. E assim, eu gosto muito de cozinhar. Aí eu nunca gostei de comer comida repetida. Vixe Maria, eu acho o cúmulo da preguiça. E eu sempre fazia comidas diferentes. Geralmente 3 vezes ao dia, café, almoço, janta. E ele ficava piruando. E fazia, tia, eu quero. Tia, deixa eu morar com a senhora. Ele fazia, tia, deixa eu morar com a senhora. Eu disse, meu filho, você é doido, é? Não, tia, eu não aguento mais. Até hoje, professor, ele tem 14 anos de idade. Eu me mudei e moro um pouco distante deles. Eu acho que eu moro a 1 quilômetro, 1 quilômetro, enfim. Ele vem a pé, professor. Eu vim lhe ver, tia. Quando eu vejo, ele tá batendo. Aí, eu tenho umas cadelas aqui. Minhas cadelas são as bênçãos. Quando eu vejo, tá elas latindo, 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 latindo. Quando eu tô em casa, eu digo, qual é o problema de vocês, hein? Quando eu Eita, vou no portão, ele indo pra lá. ele vem. Aí ele, tia, eu só vim lhe ver. É fogo, né? Eu disse, meu filho, você tá bem? Ele faz assim, tô. Mas o senhor vê, professor, que ele não está, sabe? Eu já tentei Tá com conversar com a mãe saudade, né? dele. Não, eu já É. tentei conversar com a mãe por várias vezes, sabe? Para ela dar um pouco mais de atenção, para ela dar um pouco mais de, sei lá, a ele, mas ela nunca me ouviu. Eu vou ser bem sincera, professor. Eu tenho um filho de 16 anos de idade. Meu filho tem um temperamento, professor, que bença a Deus. Mas, assim, eu tenho na minha concepção que certas coisas não adiantam. Porque a gente chega numa fase que a gente começa a dar murro em ponta de faca. E a fase que o meu filho está é aquela, não tem não, não vai me dar não, então também eu não faço isso, né? Mas desde pequeno que eu digo a ele, você quer, você tem que trabalhar. Mas mãe, não tem emprego? Tem, procure. Faça currículo para os seus amigos, venda a folha impressa, digite trabalho para os seus amigos e cobre. Sempre tem uma oportunidade, né? Tem que conseguir, já que quer Exatamente. ter, né? Tem que conseguir ver as oportunidades. Exatamente, porque eu costumo dizer, só quem cai do céu é benção, é chuva e bênçãos divinas. Então, nada fácil tem. Nada é fácil. Eu garanto, E eu aí, garanto. e quanto mais cedo aprender, né? De que as coisas não se resolvem sozinhas. E que se De você forma quiser, nenhuma. você tem que ir buscar melhor. Exato. Nada, nada vem assim. Ninguém chega na sua porta e, olha, David, tu quer R$ 1.000? Olha, Daniele, você quer R$ 1.000? Ninguém tem. E Mário Sérgio Cortella geralmente ele diz, né? Que o grande segredo da vida é que a vaca não dá leite. Se você, Exatamente. se você quiser o leite, você tem que ir lá na vaca, né? Ordenhar ela e tirar o leite. Porque ela não vem Exatamente. e dá a você, não. Então, a vaca não dá leite. Exatamente. Então, professor, assim, eu penso muito dessa forma. Agora, eu vou ser bem sincera. E pensa certa. Eu vim ver esse lado da vida após a morte do meu pai. Porque eu fui a princesinha do papai. Mas eu sempre gostei, professor, assim, de fazer as minhas coisas, sabe? De arrumar minhas Sim. coisas.
de saber onde estavam as minhas coisas. Eu nunca fui de depender de alguém para me dar na mão. Eu tenho parentes que, quando vêm na casa da minha mãe, que eu moro com minha mãe, minha casa eu estou construindo em cima, mas eu estou construindo aos poucos, porque dinheiro não cai do céu, mais uma vez dizendo. Então, que entram no quarto onde eu estou, e diz assim, menina, para que tanto perfume? Aí eu digo, não, mas é porque eu gosto. Se eu tomar 3 banhos por dia, são 3 perfumes diferentes. Aí a pessoa olha para mim assim, por que tu só, se tu calçar um sapato, tua bolsa é da mesma cor? Porque eu fui criada assim. Por que tu não usa uma roupa curta? Porque eu fui criada assim. Por que tu... Aí eu olho, sabe? Pô, já tá passando do meu limite. Aí eu me calmo. Quem me conhece sabe, né? Uhum. Mas tem coisas que eu acho que nem a psicologia explica. Talvez não, né? Não. A psicologia não sabe de tudo. Então, provavelmente, a psicologia não consegue explicar. Falta muito ainda. Também acho, viu? Porque, professor, a cada dia nós vemos situações totalmente diferentes. Nós vivemos situações totalmente diferentes. Então, eu não me recordo, vou fazer 40 anos, eu não me recordo de ter passado por uma situação dessa pandemia, de estar recluso em casa, de você ter que sair com máscara, de você ter que utilizar o produto, de você ter que ter cuidado, de mortes em massa, eu não me Uhum. recordo. Aqui no Brasil, especificamente onde nós moramos, eu não me recordo. Não, se a última A foi a gente gripe vê falar espanhola, mais. há 200 anos atrás, então ninguém no mundo ninguém no mundo hoje vivo passou. Pois é, então, assim, são situações novas. É. Eu acho que daqui para frente nós vamos ter que conviver com situações assim. Porque o vírus vai sofrer a mutação. A E não higiene só tem ele, não né? é, São outros, né? Aquelas pessoas que estudavam, exatamente. que poderiam fazer algo, não tiveram apoio dos governos, porque não é algo que dê dinheiro, que gera riqueza. Então, os cientistas que eram para prever esse tipo de coisa e se antecipar, não tiveram condições de fazer isso, Pois é. para ver se pesa, né? Então, O que é que a gente realmente tem que dar valor exatamente. na vida? Olha, Ou professor, eu tenho um amigo. Eu no tenho um mundo? amigo. Eu tenho um amigo que ele trabalha no consulado americano. E, sinceramente, eu nunca tive vontade de sair do país. Eu acho muito lindo o nosso interior. Eu sou Uhum. do interior e gosto muito. E ele conversando comigo, ele disse, Daniele, o presidente americano é doido. Aí eu disse, como assim, cara? Ele disse, Daniele, tem pessoas que você vê pelo perfil e não vai gerar problema, que vai, legal, vai para Disney, vai para não sei para onde. E ele não aprova o visto. E tem pessoas que você vê que vão para lá para se tornarem clandestinos e o visto passa de primeira. Aonde exige isso e aquilo. Professor, é R$ 600 para fazer um teste de visto nos Estados Unidos. Muito dinheiro. É, com a Se o probabilidade senhor de não ser passar, aceito, né? exatamente, se o senhor passar muito bem, se o senhor não É querer passar os muito ir. sinceramente, viu? Não vejo graça, não.
Eu tenho muitos amigos que foram e não vejo essas coisas, não. Eu tenho uma amiga que ela saiu daqui para casar em Las Vegas. Eu digo, ô, meu amor, pelo amor de Deus. Fosse divorciar em Las Vegas, eu dizia, você não é a pena. Mas casar, ela riu, assim, dane, nem todo mundo é como você. Eu digo, não, mas eu não sei, eu tenho um amor próprio tão grande que eu me amo demais para me submeter a certas coisas. Não, é sério, tô Isso é falando. bom, isso é ótimo. Eu me amo demais para me submeter a certas coisas. Primeiro, eu odeio humilhação. Eu odeio aquele negócio assim. Ah, eu não fiz isso, eu não faço isso. Eu odeio isso. Se você faz, não faça. Eu costumo dizer, faça, mas não se publique. Porque eu acho que aquela autopromoção, aquela autoafirmação, aquilo para mim é o cume. Sua conexão está caindo, professor? Mais ou menos. Aqui ainda não começou muito, não, essa questão da chuva, não. Mas a conexão está caindo, já caiu 2 vezes. É que de vez em quando eu sumo, é? Isso. Ah, vou prestar atenção Irmão, nela agora. Eu não estou sentindo, irmão, não, assim, essa. mas oscila, cai. Então, assim, eu não entendo como é que um homem se submete a certas coisas, como uma mulher se submete a certas coisas. É trabalhar, pô. Vender água no sinal, vender pipoca. Está sendo humilhado, professor, por causa de um prato de comida. Eu não aceito isso, não. Desde É, 14 anos que eu trabalho. E é um nível tá. assim, de fragilidade grande, né? Para aceitar certas coisas. Oi, não entendi, professor. É se submeter a um. Ou ficar, ou estar, né? Num estado de fragilidade muito grande que termina se submetendo. Meu Deus do céu, professor. Olha, minha mãe tem 74 anos de idade. Minha mãe faz artesanato. Eu disse a ela, se ocupe. A gente vazia a oficina do diabo. Faça bolsa, faça toalha, faça o que a senhora quiser, mas se ocupe. Ela faz, professor. Minha mãe adora. Então, tem coisas que a gente tem que procurar ser útil, tanto para os outros como para si próprio. E pessoas que não pensam dessa forma, não. Não sei não, o ser humano eu acho muito, assim, o ser humano é muito complexo, mas o ser humano é fácil de Ah, isso lidar é. quando ele se deixa, é quando ele quer. Agora, quando ele não quer, meu amor, não tem jeito. É. Olha, professor, tem uma colega, e o marido é advogado, ela é professora. Ela já tem uns 40 e poucos anos, ele também. Eu tenho o hábito de tratar todo mundo assim, meu querido, minha jovem, meu amor. E aí, minha linda? O senhor acredita que ela veio me perguntar porque eu chamava o marido dela de amor, se eu tinha algum sentimento resguardado pelo marido dela? Eu olhei para a cara dela assim, ô menina, já ouviu falar em educação? Você está me chamando de mal educada? Eu digo, não, eu estou afirmando. Estou chamando, não, estou afirmando. Não é porque eu chamo seu marido de meu querido, de meu amor, que eu esteja, desculpa, professor, que eu esteja querendo dormir com seu marido, não. É fogo, viu? Aí É ela, difícil. aí ela disse que o meu modo, como foi que ela disse? Passional, é um outro nomezinho que tem. Esqueci, fugiu da mente. O meu modo de falar irritava, porque eu era muito calculista. Eu disse, não. Ela disse, Eu, foi? eu disse, não, meu amor, eu apenas estou usando as palavras para o seu entendimento, de acordo com os meus conceitos e preceitos, para que você amanhã
não tenha a subjetividade de colocar palavras em minha boca. Ela olhou para mim assim. Foi o que você disse. Foi, escreva para mim que eu não entendi não. Desenhe. Ela não achou ruim, porque eu era muito calculista. Eu não sei, professor. O ser humano, eu acho assim. Tem hora que o ser humano é tão bom de lidar, legalzinho e tal, bonitinho. Mas tem hora que é pior a derrota. É assim mesmo. Dani, Pois é, professor. No vamos fundo, no descansar fundo. hoje. Tivemos Vamos. pouco quórum. Tô vendo aí também que Agora, você tá tô precisando dar uma descansada. exausta e meia, professor, não vou Não mentir. é? Tá muito puxado para mim há 90 dias, professor. Eu não Só tive isso? um dia de Só esse folga. tempinho? 90 dias? Tive um dia de folga. O quê? Hoje é dia de folga? Eu não tive um dia de folga. Caramba, é Ah, puxado. teve plantões que eu tirei 72 horas. Então, eu tô muito cansada. Largou hoje, foi de Entendeu? 72 horas? Larguei agora, 6 da noite. Eita, e tá Mas aqui eu conosco, larguei. né? Sim, sim, como é o prazer. Como é o Tá prazer. bom. Tá bom, professor. Pode encerrar a sua Viu? aula, fique tranquilo. Tenha uma Tá boa certo. noite, fique com Deus. Bom plantão, amanhã se tiver de plantão. Amanhã é expediente, né? É só às 8 horas padrão. Ô, Nada vida boa, de extraordinário. ô, vida boa. Pelo menos um dia, né? Vamos ver. É, né? Tá bom, professor. Fique com Deus, viu? Boa noite, amiga. Obrigado, viu, por ter Bem, vindo, ter participado. professor, no próximo semestre o senhor vai nos dar lá aula também? Eu acho que vou, mas com uma disciplina, né? Vai ser Introdução ao direito civil, pessoas e bens. Eu acho que vai ser essa Certo. disciplina. Até agora, provavelmente vai ser essa. Ah, então tá bom. Depois eu vou dar um. Hoje não, que se eu ligar o computador, eu durmo por cima dele. Eu vou dar uma olhadinha na grade curricular do segundo semestre. Muito obrigado, querido. Boa Nada, noite. amiga. Fique na Boa noite, viu? Bom descanso. Tchau, Até a tchau. próxima. Até quinta. Tchau.